Vamos lá, nós vamos fazer uma oração e nós vamos começar o nosso período de estudo da Palavra de Deus. Senhor Jesus, o Senhor é exaltado sobre todas as coisas e o que nós pedimos para o Senhor é a sua bênção nesse momento de reflexão na tua palavra. Nos ajuda a entender um pouco melhor, a sermos um pouco mais direcionados e que o nosso coração, especialmente, esteja nas tuas mãos. E nós oramos assim porque exatamente o Senhor Jesus, nos ensinou. É por causa do Senhor, por favor, que o Senhor entregue essa oração para o Pai e que ela seja atendida por causa das suas muitas misericórdias. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero que vocês se lembrem que o que é que nós conversamos até o presente momento. Nós falamos na nossa última lição, eu falei com vocês sobre como é que o pecado ele é resolvido. Então ele é resolvido pelo sacrifício de Jesus, pela morte, pela ressurreição de Jesus. Só que Jesus não está mais aqui. Se você for lá na Galileia, Jesus não está mais lá. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem que Jesus subiu aos céus. Nós acabamos de falar com Jesus. Ele está sentado no trono do universo. Quem levou essa oração para Jesus foi uma pessoa que é Deus, chamado Espírito Santo. Se vocês se lembrarem, Jesus em Romanos capítulo 8 nos ensinou que o Espírito leva as nossas orações. O Espírito intercede por nós. Porque, na verdade, quem continua fazendo a obra de Jesus é o Espírito Santo. Jesus não parou de trabalhar, ele só mandou um preposto, ele mandou alguém no lugar dele. Jesus mandou um substituto, aquele que ele disse naquele discurso de João 14, 15, 16, aquele que ele chama de outro consolador. Então o Espírito Santo tem uma missão que é continuar a obra de Jesus. Que obra é essa? A obra da redenção, a obra da salvação. Não é salvação da minha alma, é salvação minha, do Rômulo, mas de todos vocês e de todo o cosmos, de toda a criação. Nós vamos ver tudo restaurado. Não há o que não será restaurado pela glória de Jesus, ok? Só que aí vem uma parte que é muito, muito, muito legal. Por quê? Porque é o que nós chamamos de que ele constituiu um povo. Aqui, meus irmãos, é a parte mais legal. Aqui o negócio começa a ficar realmente muito interessante de analisar. Por quê? Porque, primeira coisa, essa palavra parece que é uma frase muito clichê e comum, mas não. Eu quero que vocês percebam que ele, Deus, fez um povo para ele. Deus tem um povo para si. Agora preste atenção numa coisa que é bem interessante. Se eu fizer uma pergunta para vocês, eu vou anotá-la aqui. Quando nasceu a igreja? Quando é que nasceu a igreja? Porque todos nós vamos e aprendemos que a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Por quê? Porque a igreja confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então é por isso que nós nos reunimos dominicalmente. Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus. Só que se eu chegar para vocês e falar bem assim, gente, quando é que a igreja apareceu? Sabe o que via de regra vocês vão falar para mim? Vocês vão dizer para mim assim, olha, pastor Rômulo, a igreja apareceu lá em Atos capítulo 2.
Eu vou dizer, verdade, também. Mas a minha pergunta é, não havia igreja no Antigo Testamento? É uma pergunta que a gente não faz. Não havia igreja no Antigo Testamento? Porque percebam, a palavra igreja é uma palavra muito simples e ela é uma palavra utilizada especialmente no Novo Testamento. Ela é a palavra eclesia. Aí você fala assim, tá, Rômulo, e o que significa essa palavra eclesia? É a palavra ek, ou seja, para fora de algum lugar. Ou seja, a igreja, ela é a reunião daqueles que foram tirados de um lugar. Eles foram retirados de um lugar, ok? Então vamos lá, vamos bem devagar. A pergunta que a gente precisa se fazer é: essa rapaziada foi tirada de um lugar quando? Mas vamos um pouquinho... Esse cheiro, cara, é incrível, né, bicho? Ô, gente, bebam café, pelo amor de Deus. É um negócio... Vocês querem? Deve ter ali atrás, pode pegar ali. É bom demais. Não tem perfume melhor que esse aqui, não. Então, quando é que essas pessoas foram tiradas de algum lugar? Porque no primeiro século, por exemplo, Felipe ontem estava bonito, bem vestido, foi numa festa, na balada, ele e Letícia e tal. Aquilo ali era uma eclesia no primeiro século. Você estava num casamento com muita gente. Era uma eclesia. Era uma reunião de pessoas. Ô pastor, eu vou sair daqui, eu vou na feira. As feiras eram chamadas de ágoras, via de regra. Mas eu podia muito bem dizer assim, olha, é uma eclesia. Na pandemia a gente não está podendo fazer isso, mas o que era eclesia? Qualquer aglomeração era eclesia. Por exemplo, se eu fosse num estádio de futebol assistir o Vasco ganhando do Guarani de 4-1 ontem, era uma eclesia, porque era uma reunião de pessoas. Teve um aniversário no terraço da sua casa. O que é isso? É uma eclesia. Para os romanos era assim, a reunião de pessoas era igreja, ok? Então isso tem que ficar muito claro, porque 20 séculos depois, quando a gente fala igreja, a gente pensa num templo. Mas no contexto bíblico, quando a gente fala de igreja, é uma reunião de gente, é reunião de pessoas. Tem gente reunida, é igreja. Tudo bem? Então, os apóstolos, o que eles fazem? Eles se apropriam deste termo, aglomeração, pessoas reunidas, para falar o que é igreja. E aí, então nós precisamos pensar nisso. Quando é que essa igreja nasceu? E agora que nós vamos ter um pouco mais de trabalho. Então, Bíblia na mão ou aplicativo ligado. E nós vamos tentar dar uma analisada em quando uma aglomeração do bem, dos salvos, foi realizada. Quando que pessoas começaram a ser reunidas para serem tiradas de um mundo e colocadas na realidade de um reino, ok? O que é a igreja? São pessoas que são tiradas do mundo. Lembrem-se que o apóstolo Paulo começa dizendo para nós assim: ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então é esse movimento que a gente tem que fazer. Gênesis capítulo 1, por favor. Observem o texto bíblico como ele é muito bonito.
E olha o exercício que nós vamos fazer aqui. Olha que delícia que é ler a Bíblia, gente. É muito bom. Gênesis 1:31, vocês observam o seguinte. Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o sexto dia. Ou seja, no final do sexto dia, tudo é muito bom. Capítulo 2, observem que no capítulo 2 acontece algo muito legal. Verso 19. Depois que formou, capítulo 2, formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o Senhor Deus deu nome, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. E aí, todavia, não se encontrou no homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. E aí Deus foi e formou a mulher, ok? Verso 9, que é o mais importante aqui. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e bons alimentos, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore não pode ser tocada. Tudo bem? O que temos? Temos uma criação boa, temos um homem que não pode tocar nessa árvore para ter vida, e temos uma auxiliadora, ou seja, alguém que junto com o homem vai tocar o negócio. Nós temos aí uma fazenda bem grande, nós temos um homem que a ele foi dado um contrato para ser o administrador da fazenda, ele vai ser o meeiro lá do negócio e vai continuar, beleza? Qual é o problema? Existe uma diferença entre meeiro, não é, Martinha, e grileiro. Tudo bem? Essa linguagem é boa lá na roça. Tem o meeiro. Quem é o meeiro? Meeiro é o cara que você vai dar a meia para ele. Tem 10 mil sacos de café. Oh, glória a Deus. O que ele vai fazer? Ele fica com 5 mil e você fica com os outros 5 mil. Tudo bem? Beleza? Agora, qual é o problema? O problema é quando o meeiro vira grileiro. Que aí o que ele faz? Ele vai roubar a terra. Quando você chegou lá e já vendeu os 10 mil sacos de café, ainda passou o terreno para o nome dele, e se você entrar, ele manda você para lá de fora. Não é isso? Que é a grilagem, vocês já devem ter visto isso. Gente, é exatamente o que o homem fez. O maior grileiro que tem somos nós, os seres humanos. Roubamos a terra que era do Criador. Aquilo que era para a gente fazer a meia, nós resolvemos grilar, a gente resolveu cobrar essa parada e a gente resolveu tirar Deus daqui. E isso vai acontecer no capítulo 3. Observem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Tudo bem? Qual é e como é que a serpente normalmente vai tentar a gente e tentou os homens? Segundo a nossa cobiça. Satanás não é bobo e sabe a nossa fraqueza. Ela perguntou à mulher: foi isso que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio. Só que não adiantou nada, eles resolveram ser como Deus. Isso é queda. Efeitos da queda: todos nós estamos separados do Deus Criador. Todos nós. Todos os seres humanos nascem separados do Deus Criador. Isso nós estudamos. Ok? Vai para o capítulo 4. Olha o que acontece no capítulo 4 agora, como é muito interessante. Primeiro, o que acontece no capítulo 4. Reações do pecado. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor eu tive um homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Aí, pelo amor de Deus,
Do mesmo jeito que crente fala que Elias subiu para o céu num cavalo de fogo, nunca vi de onde inventaram isso, que Elias subiu aos céus num cavalo de fogo. Esse cavalo eu nunca vi, se ele aparecer por aí você me fala. A Bíblia nunca disse isso. Caim e Abel não eram gêmeos, tá? Eu fico olhando, não, tinha os gêmeos lá, Caim e Abel. Vocês inventaram isso, pelo amor de Deus. O povo é terrível, rapaz, mas não lê nem o versículo. Mas tá bom. O que acontece com Caim e Abel? Um mata o outro. Lembram disso? Ok. Vai para Gênesis capítulo 5 agora. Que é o que eu tenho ensinado para vocês. Prestem atenção. Gênesis capítulo 5. Efeito do pecado, tá? Tentaram grilar a terra de Deus. Tentaram roubar a criação de Deus. É isso que o homem fez. E é isso que o homem tem feito desde então. O que acontece com essa descendência de Adão? Olha o que o Moisés está querendo ensinar para nós. Verso 5, a última palavra, morreu. Verso 8, a última palavra, morreu. Verso 11, a última palavra, morreu. Verso 14, a última palavra aí, ó, morreu. Verso 17, a última palavra, morreu. Verso 20, a última, morreu. Verso 27, a última palavra, morreu. Verso 31, a última palavra, morreu. Porque longe de Deus o pecado gera a morte. Por isso que o Fernando Pessoa dizia que o que é o ser humano? Um cadáver adiado que tem filhos. É isso que você e eu somos. Você vai morrer, eu vou morrer, e o máximo que a gente vai poder fazer é ter filho. Você vai morrer, e eu também. O ser humano é um cadáver adiado. Uma hora nós vamos para debaixo da terra. Não tem jeito. E isso é o que a Bíblia está dizendo? Efeito do pecado. Isso é efeito do pecado. Morreu. Agora olha o esforço do Moisés agora. Capítulo 6. Verso 5. Olha o que está acontecendo. Era muito bom. Tentamos roubar a terra de Deus. Deus nos expulsou da presença dele. E o que é que está acontecendo agora? Morte. Percebam, capítulo 6, olha o verso 5. O Senhor viu a perversidade do homem. Ele viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. O que Deus vai fazer agora? Maldade aumentou de uma maneira absurda. E o que Deus vai fazer agora? Ele vai mandar um dilúvio. Porque o mal está tão desenfreado. E é isso que eu quero que vocês percebam, irmãos. Nós estamos vivendo tempos que às vezes os crentes ficam desesperados. Falando bem assim, nossa, olha que tempos ruins. Ô gente, já foi pior. Já foi tão pior do que é agora, que Deus resolveu destruir tudo. Porque não pense você que esse Deus amoroso que os caras falam aí é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus absolutamente amoroso, mas o que eu vejo as pessoas falando é de um Deus que diz assim: venha como estás e permaneça como és. Isso é a maior furada que tem. Pode parar. Deus é sério, não compactua com o pecado, não está disposto a abrir mão da sua santidade. E não está disposto a abrir mão, porque Ele criou e Ele quer que a criação funcione não como a gente acha ou sente. Deus quer que a criação funcione como Ele criou para ser. Isso é uma coisa que os gregos chamavam de telos. A criação criou, ela foi criada para um fator e para ser de um jeito. Tudo bem? O que ele vai fazer? Mandou um dilúvio. Só que qual é a grande questão? A grande questão é Gênesis 3,15. Olha aí.
Deus, quando manda o dilúvio, Ele não quer destruir a criação. Por que Ele não quer destruir a criação? Deus manda um juízo temporal para refrear o mal. Ele vai recomeçar. Como que ele vai recomeçar? Olha Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus fez a promessa antes do dilúvio que ele mandaria o descendente da mulher. Ele fez a promessa antes do dilúvio que ele teria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Observe em Gênesis capítulo 4, olha a declaração de Eva quando ela tem Caim. Observe em verso 2. Adquiri um varão com o auxílio de Deus. Sabe o que Eva está dizendo aí? O Redentor nasceu. Chegou o cara que vai refrear o mal. Olha o capítulo 5, que legal. Olha aí nasce Caim. Olha o capítulo 5. O que acontece? Verso 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Que declaração é essa do Lameque? Chegou o descendente da mulher. O cara que vai ajudar a gente chegou. A expectativa judaica era de que o descendente da mulher podia nascer a qualquer momento. Depois ele vai ter um nome de Messias, de acordo com que as profecias forem aparecendo. Mas dentro da expectativa da humanidade, é sempre de que quem vai aliviar a gente? Quem vai tirar a gente debaixo da maldição de Deus? Essa é a narrativa que o texto bíblico está fazendo o tempo todo. Aí, se Deus acaba com a criação, Ele acaba com a sua promessa. Porque a promessa de Deus não é de destruição. Eu vou conversar isso com vocês lá na frente. Tem um monte de vocês que acham que Deus vai aniquilar a criação inteira. Nossa, olha, Deus vai botar fogo em tudo, não é assim? E aí nós vamos viver lá num lugar virando anjinho. Pode parar. Deus vai restaurar essa criação. Jesus morreu pela criação inteira. Ele é o Senhor da criação. Ele vai salvar tudo. Agora você imagina o café redimido pelo sangue do Cordeiro, gente. Rapaz, isso é incrível. Não, eu quero ver que puro grão é esse que vai ter na Nova Jerusalém. Tem que ser um negócio bom. Bebida dura, bebida mole. Eu vou querer fazer um curso de café, cara, na eternidade. Vai ser um negócio muito bom. É barista que chama, né, o cara que faz curso de café. Vocês têm noção do que negócio é esse, gente? Irlete, imagina essa torta sua na eternidade, minha filha. Vai ficar mais barata e mais gostosa. Gente, vai ser um negócio que é isso que a gente precisa entender. Eu vou trabalhar isso com vocês mais para frente, tá? Então, você que já está aposentado, saiba que você vai voltar a trabalhar na eternidade, tá? Que o FGTS lá não é desse jeito, não, tá bom? E a Previdência também já está resolvida. Até porque você não vai morrer mais. Então, você fica sossegado, que aí as 44 horas semanais elas vão aumentar bastante, mas nós vamos conversar depois sobre isso. O que eu quero que vocês entendam até aqui? Existe um litígio entre Deus e o homem, e a situação não está boa, ela não está legal. Então, capítulo 7, Deus vai mandar um dilúvio. Deus mandou um dilúvio. Só que ele resguardou um cara e sua família. Isso aqui, cabeça. Um cara e sua descendência. Quem é ele? Noé. Porque Deus não quer acabar com o mundo. Ele ainda tem que mandar a redenção. Só que como ele não mandou o Redentor ainda, ele vai dar um reset. Ele vai recomeçar. Ele vai fazer a mesma coisa que você faz com o seu telefone celular quando ele começa a bugar. Não tem? Quando você tenta mandar mensagem do WhatsApp e não consegue. Entrar no Facebook e não consegue. Aí você começa a apertar e fala, danado, não funciona, não funciona. O que você faz?
Você aperta o botãozinho do lado, vai aparecer aqueles 4, que é iniciar, modo avião, silêncio, e o outro eu não lembro o que é, você vai lá e reinicia. É isso que você faz. O dilúvio é isso. Deus está reiniciando o celular dele, que é a criação. Deus está reiniciando o programa. Só que agora ele vai pegar uma família. Ou seja, Noé, Sem, Cã e Jafé. Ok? Tanto que vocês vão observar no capítulo 9, olha a beleza da escritura, como ela é. Depois que Deus reiniciou, porque ele quer acabar com a maldade, ele vai fazer o quê? Capítulo 9, uma aliança com Noé. E olha a aliança que ele faz com Noé, como ela é bonita. Ó, verso 9 do capítulo 9. Vou estabelecer a minha aliança com você e com os seus futuros descendentes. Aí ele bota o sinal da aliança. Mas olha o verso 1, o que Deus disse para o Noé? Capítulo 9, verso 1. Sejam férteis e multipliquem e enchem a terra. Para quem Deus tinha falado isso? Para Adão. Só que agora ele está recomeçando. Porque deu tudo errado. O pecado tomou conta daquela geração a tal ponto que está tudo errado. Olha só, todos os animais da terra tremerão de medo diante de você, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente no chão, os peixes do mar, eles estão entregues nas suas mãos. Deus tinha falado para quem dominar a criação? Adão. Só que agora ele não está recomeçando depois do dilúvio, então ele mandou Noé e sua família terem filhos, e ele também mandou eles dominarem sobre a criação. Olha que legal. E assim, verso 3, tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. A dieta já deu uma mudadinha aqui, porque a partir de Noé tem picanha. Antes não era, mas depois de Noé, agora não tem, porque está caro pra caramba, né? Você está louco? Você vai comer carne moída, está caro, gente? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Tá maluco, vou matar uns porcos lá em casa para ver se o negócio funciona. Vamos lá de óleo, 10 conto, nunca vi um negócio desse? Fui comprar feijão, tava 10 conto, um negócio de feijão, gente, coisa horrorosa. Agora, observem vocês o seguinte, verso 25. Deus recomeçou, não começou? Deus recomeçou. Primeiro, verso 20. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Mas olha o que Noé fez no verso 21. Pegou o vinho, bebeu o vinho, tomou um fogo e ficou dentro da tenda. Noé foi o primeiro, já deu trabalho. Já tomou um fogaréu, acordou no outro dia com a boca seca, a cabeça doendo. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, e disse: maldito seja Canaã. Gente, isso aqui é um debate teológico enorme, eu não tenho tempo para entrar nisso. O que eu posso dizer? Recomeçou tudo, mas o pecado está no coração. Já deu um problema familiar aqui. E a maldição voltou. Voltou. E ela foi potencializada. Olha o capítulo 11. Olha o capítulo 11, como ela foi, como o pecado se potencializou. Porque rapidamente eles tinham que crescer e se multiplicar. E olha o que acontece no capítulo 11. Primeiro, o verso 32 do capítulo 10. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Ok? Capítulo 11, verso 1. No mundo todo havia uma língua e só um modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, olha que coisa horrorosa, gente. O que eles disseram? Meu Deus, vamos fazer tijolos e queimá-los bem.
Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha que coisa curiosa. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que é Babel? Babel é mais uma iniciativa dos seres humanos de lutar contra Deus. Cidade, gente, significa segurança. Quer ver? Só para você ter uma ideia. Isso é um argumento do Tim Keller que é muito bom. Olha só, a Marta, ela tem um sítio lá no meio da roça, sozinha, ela e o Milton. Tudo bem? Os dois. Marta passou mal. O que tem que fazer com ela? Pega, bota no carro. Vocês lembram disso, como era na roça? Aí vai, leva lá, para onde que leva? Para a cidade. Desde que os seres humanos fizeram cidades, eles fizeram cidades para segurança. Isso sempre foi assim. Aristóteles, por exemplo, dizia que uma cidade só pode sobreviver se ela tiver no máximo 5.000 homens. Olha que legal. Desculpa, Platão. Aristóteles dizia que uma cidade poderia ter no máximo 10.000 pessoas. Mais do que isso, não. Porque senão ela seria insegura. O que os homens fazem? O primeiro a construir cidade foi Caim. Por que Caim constrói cidade? Para se defender de Deus. Deus disse: se vira aí que eu vou cuidar de você. Babel é a cidade de Caim. É a nova cidade de Caim. Só que agora ela é diferente. Vai que Deus manda um outro dilúvio. Para onde a gente vai? Nós vamos para a torre. E aí o que Deus faz? Deus vai, chega lá e fala: opa, nada disso. Ok? E aí o que aconteceu com essa galera? Foram dispersos no mundo. Eles estão dispersos. Olha o capítulo 10 como é gostoso. Olha o capítulo 10. Eles foram dispersos no mundo. Capítulo 10. Olha o que a sociedade bíblica colocou de pretinho para você aí, para te ajudar a entender. A origem dos povos. Que povos são esses? Os descendentes de Sem, de Cã e de Jafé. Quantas nações tem aí? Eu sei que você não contou, mas depois, como eu estou dizendo, você vai contar em casa. Tem 70. Legal, né? Tem 70 nações aí. Agora deixa eu dar só uma jogada lá para o Evangelho de Lucas. Jesus envia quantos numa missão? A missão dos 70. Por quê? Porque se em Babel as 70 nações foram dispersas, em Jesus todas as nações da terra vão estar em volta de um nome: o Messias, o Rei, o Deus sobre todas as coisas. A história sempre foi sobre Jesus. Por isso Jesus envia 70. Ele está fazendo uma alusão a Gênesis capítulo 10. Todo povo, tribo, língua e nação precisa conhecer a mensagem de Jesus Cristo. A Bíblia sempre trabalhou com isso, gente. O autor dela é o Espírito Santo. Isso é lindo. Não tem nada por acaso aqui. Só que agora, o que vai acontecer no capítulo 12? Olha o que vai acontecer no capítulo 12, que legal. É um texto. Eu tenho 70 nações espalhadas. Tem 70 nações espalhadas. O que é que Deus vai fazer?
Ele vai escolher uma delas para formar a sua? Não vai. Ele vai formar a dele do nada. Olha o capítulo 12, verso 1. Olha como é incrível, gente. Capítulo 12. Então o Senhor Deus disse a Abrão, tudo bem? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Por que que ele está dizendo isso? Porque Abraão agora, olha para cá, pelo amor de Deus. Eu já vou botar o nome dele de Abraão, tá? Abraão é filho de Terá. Você vai observar isso no capítulo 11. Ele é o filho mais velho. Tanto que ele adota o sobrinho dele, Ló. Vocês vão lembrar disso? Porque o irmão dele morreu. Mas por que que ele adotou Ló? Porque quando o pai morria, quem governava o clã da casa? O filho mais velho. Quando Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra e do meio dos seus parentes, o que ele está dizendo? Abra mão da filiação de Terá. Você agora não é mais filho de Terá. Olha a promessa de Deus. Eu vou te dar uma terra. Você não vai mais herdar a terra dos seus antepassados e dos seus pais. Eu estou te dando uma terra nova. Deus está adotando Abraão. Agora olha que coisa curiosa. Vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui vem o negócio mais legal, pessoal. Verso 2. Então, Abraão agora é um filho de Deus. Por quê? Porque Deus vai dar a herança para ele. Você vai deixar a sua herança para os seus filhos. A herança vai ser dada para o Abraão. Mas não é a herança de Terá. Tanto que é para ele sair lá do meio dos caldeus. E ele vai para uma nova terra. Deus está adotando o Abraão. Abraão agora é filho de Deus. E a herança vai ser dada a ele. Verso 2. Aqui é lindo, gente. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Farei de você um grande povo. E eu anota isso aí, risca na Bíblia. Eu o abençoarei. Tornarei você famoso. Tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção. Anota isso. Abençoarei os que te abençoarem. 4 vezes. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão. Quantas vezes a palavra bênção se repete? Quantas? Legal. Agora, se vocês voltam na Bíblia, volta só um pouquinho. Olha, capítulo 3, verso 1. Verso 14. Olha o capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita. Uma vez. Agora olha o capítulo 17, capítulo 3, verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, qual a palavra que está aí? Maldita. Mas a gente pode continuar. Capítulo 4, verso 11. Agora, ele vai falar para Caim: amaldiçoado. Olha que loucura. Amaldiçoado. Capítulo 5, verso 29. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. É a 4ª vez que isso está aparecendo, que a palavra maldição
aparece. Olha o capítulo 9, verso 25. Capítulo 9, verso 25. Disse: maldito seja Canaã. 5 vezes, até Gênesis capítulo 11, a palavra maldição é usada. E 5 vezes Deus diz que vai abençoar o mundo a partir do Abraão. Isso é muito incrível, né? Eu sei que você acha que é por acaso e a sua falta de fé também diz assim, nada a ver. Não, não é não. Os rabinos diziam o seguinte: se Adão errou, Abraão não errará. Uma nova tribo está começando. Ele foi adotado por Deus. E agora ele vai começar uma nova descendência. Agora você vai entender um negócio. Quem era a mulher do Abraão? Quem era a mulher do Abraão? Sara. Ok? Pergunta de escola bíblica dominical: Sara pode ter filho? O que Deus está querendo mostrar com isso? O povo é dele, quem faz é ele. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Ele faz um velho e uma velha ter filho, porque é um povo feito do nada. É um povo que ele adota. Agora isso aqui é muito legal, os presbiterianos adoram isso. Ele escolhe, olha que legal. Porque o Abraão não tem nada de especial. Ele escolhe o Abraão. Do meio de 70 nações, ele poderia ter pegado uma nação pronta, mas ele não vai fazer isso. Ele vai formar uma nação. E como é que ele forma a nação? Da maneira mais absurda do mundo. Ele pega um velho e uma velha que não pode ter filho, e ele vai formar o povo dele. Olha que loucura, gente. E para piorar, não é só por aí. Quem é o filho do Abraão? O Isaac, que vai casar com uma mulher. E essa mulher pode ter filho? Também não. Porque o que Deus está mostrando? Que o povo é dele. A terra vai ser dada por ele. E esse povo vai nascer do milagre da mão de Deus. É isso que o livro de Gênesis... Porque às vezes a gente fica contando história do Abraão, história do Isaac, história do Jacó, e aí a gente olha aquelas história, e não é sobre a história desses caras, é sobre a história que Deus está construindo. Existe uma promessa que é salvar a humanidade, é resgatar a humanidade. E como é que Deus vai fazer isso? Pegando uma estéril e fazendo ela ter filho. Ele está formando uma nação. E agora, a partir de Gênesis capítulo 12, vocês vão ver a narrativa da história de Deus. Como Deus formou o seu povo e preparou o seu povo para que o Messias chegasse. Então, quando é que a igreja foi formada? Em Abraão. A igreja é formada em Abraão. Só que ela, no Antigo Testamento, ela era o povo de Israel. E não só o povo de Israel, eram os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo. Ela é a igreja de Deus do Antigo Testamento. Então, o que é na teologia, como é que a gente usa isso? Ela era preditiva. O que é essa preditividade? Essa igreja já existe ali, mas num processo muito experimental. Você vai fazer uma receita de bolo. Aí você fala assim: menino, eu tenho que fazer bolo para uma festa de 150 pessoas. Um bolo só não vai dar, você tem que fazer vários. O que você faz? Você faz um primeiro. Você fala assim: ficou bom, deu ponto. Ih, não deu. Ih, tá ruim. Ou então você fala assim: pô, dá para melhorar. Israel é o primeiro bolo que tem.
dos 100 que você tem que fazer. É isso que a teologia chama de ser preditivo. O povo está ali, ele não está na sua plenitude, mas a nação de Israel é o povo de Deus, eles são a igreja de Deus. Agora, é verdade quando você fala assim, a igreja nasceu no Pentecoste. Escatologicamente, a teologia chama. Eu não gosto desses nomes, é muito ruim, não comunica nada. Nem sabe o que é escatologicamente. Acho que a teologia tinha que mudar esses nomes, é um nome muito chato, um nome grande, o povo não entende isso. Escatologicamente é nos últimos dias. Essa que é a ideia. Nos tempos do fim. Escatologicamente. A igreja é formada em Atos, porque ela sai da nação de Israel e ela vai para o mundo inteiro. Então, por que eu estou passeando pela Bíblia com esses temas para vocês? Para demonstrar para vocês que a igreja, a reunião dos salvos, ela não acontece em Atos. Não acontece em Atos. A reunião dos salvos, ela já começa em Abraão. Na semana que vem, eu preciso que você não falte, porque eu vou trabalhar os princípios da aliança com você. Eu vou trabalhar os princípios do pacto com você. E o que você vai perceber que o mesmo pacto que Deus fez com Abraão, ele vai repetir em Apocalipse capítulo 21. A mesma palavra. O mesmo pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com os profetas, Jesus repete, Paulo reforça, Pedro reforça, e João em Apocalipse fala mais forte ainda. É a mesma aliança. É isso que eu vou trabalhar com vocês. Aí depois eu vou falar de batismo e aquelas coisas todas. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, gente. A igreja, os tirados, os que foram para fora, eles começam em Abraão. Deus está formando um novo povo. No meio daquela bagunça toda, Deus está formando um povo novo. Vocês não podem esquecer disso. O que é a igreja? A igreja é o novo povo. Alguns teólogos, eles usam esse termo e eu acho muito bom. A igreja é a nova humanidade. Percebam que do meio daquelas 70 nações, Deus vai formar uma nova humanidade, uma nova nação. Agora olha, eu tenho alguns minutos para a gente poder terminar. Olha como isso é interessante. Vamos terminar aqui a narrativa de Gênesis, da formação desse povo, como ela é bonita, como ela é linda. Vamos lá. Então Deus prometeu uma terra, tudo bem? Então vamos ao capítulo 13, verso 14. Capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento. Sabe que palavra é essa para acampamento? É a mesma expressão que o apóstolo Pedro utiliza dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos. A expressão peregrino é a mesma expressão para Abraão. A igreja não é o povo que cria impérios na terra, porque a gente pode e deve levantar acampamento a qualquer momento, pessoal, a qualquer momento. Já deixa a malinha pronta, porque a qualquer momento nós podemos levantar acampamento. Vocês fiquem bem tranquilos com isso, tá? O que Deus está prometendo aqui agora para ele? Deus mostrou a terra. Primeiro Deus adotou Abraão, agora Deus vai dar herança
Qual é a herança? A terra. Então ele já mostrou, olha, Abraão, olha aí, olha em volta de você. A terra inteira para você. Ela é sua. Essa terra é sua. Ok? Você vai dividir a herança, você fala assim, meu filho, você vai ficar com isso, você, okay, você vai ficar com isso, tá? Então Deus adotou Abraão e falou, olha, vou te dar isso aqui. Agora, Abraão entrou em parafuso. Ó. Olha o capítulo 15. Qual é o parafuso do Abraão? Capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas agora olha só. Mas Abraão perguntou. Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho? E o herdeiro que possui é Eliezer, o Damasceno de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor Deus deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Agora olha que delícia isso aqui. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como? Abraão foi o primeiro justificado pela fé. Ele creu na promessa. Ele creu em Deus. Ele creu que Deus restauraria. A justificação pela fé acontece aqui. Agora, olha como é que é bacana esse negócio. Deus prometeu uma terra, Deus prometeu filhos. Agora vamos em Mateus capítulo 1, para vocês entenderem isso. Mateus capítulo 1. Qual é a grande questão do Antigo Testamento inteiro, gente? A terra não foi prometida? Foi, não foi? Em algum momento eles conseguiram conquistar a terra? Vamos lembrar? Moisés morre, Josué continua com a terra, Josué morre e a terra não foi conquistada ainda. Vem o tempo dos juízes. No tempo dos juízes, aí que eles não conquistaram nada mesmo. Então vem o tempo dos reis. Quando vem o tempo dos reis, eles conseguem conquistar a terra. Como? Com Davi. Davi é o cara que consegue conquistar a terra e ter paz no reino. Por isso Davi é o rei dos reis. Só que Davi morre. E quando Davi morre, qual é o pecado de Salomão? E o que acontece? O reino é dividido. A promessa foi embora. Então, o que os israelitas sempre fizeram? Quando é que o rei Davi vai voltar? Porque a gente tem uma terra que foi prometida por Deus. O Antigo Testamento inteiro é o processo de conquista dessa terra, só que por causa do pecado e da falta, eles são os filhos de Deus. Eles não podem viver de qualquer jeito. Eles não podem andar de qualquer maneira. E os profetas, o que eles são? Os profetas estão o tempo todo dizendo, a promessa está sobre nós, mas a gente desobedeceu. A promessa está sobre a gente, mas a gente desobedece. E aí o que eles estão dizendo? Quando é que vai vir o filho de Davi para nos dar a terra de volta? Olha que legal. É essa a narrativa do Antigo Testamento. Agora olha Mateus capítulo 1, verso 1. Olha o esforço que o Mateus vai falar para comunicar isso aqui que eu vou dizer para vocês agora. Capítulo 1, verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi e filho de quem? Esse é o cara que vai nos dar a terra e esse é o cara que vai ser o nosso rei.
Ele chegou, o descendente da mulher apareceu. É bonito esse negócio, né? O descendente da mulher veio. O rei está aqui com a gente de novo. Quando Jesus sobe aos céus, o que os discípulos falam? Senhor, quando vai ser o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus diz, gente, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque eles acham que o reino de Deus é só aquele pedacinho de terra ali, no meio do nada. Jesus está dizendo, não, cara, eu estou subindo para o céu, eu sou o rei cósmico, eu sou o rei de tudo que existe. Não tem nada que eu não seja rei. Agora, como é que se faz parte desse povo? O Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4. Vocês lembram? Dá uma olhada em Romanos capítulo 4 e eu termino aqui agora. Dúvidas, só mandar para o WhatsApp depois que eu respondo. Fecho agora. Olha só. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, o texto diz algo muito, muito, muito bom. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Ele vai citar lá, Gênesis. Abraão creu. E quando ele creu, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi justificado pela fé. Agora olha Romanos 5:1. Romanos 5:1. Olha o texto bíblico dizendo para nós. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Por isso Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele foi justificado por Deus, pela fé na promessa. E qual era a promessa? A promessa de que ele restauraria a criação, a promessa de que viria um descendente. Eu e você também somos justificados pela fé, na promessa. Mas qual é a promessa? A promessa não do que virá, mas a promessa do que veio. A gente é chamado a crer. Abraão acreditou em algo que aconteceria. Nós cremos em algo que aconteceu. Nós cremos na cruz. Nós cremos na encarnação. Nós cremos que o descendente da mulher, o descendente veio de Maria, viveu no nosso lugar, morreu no nosso lugar. E a nossa fé está ali. E aí nós cremos no futuro, ou seja, de que ele vai voltar. Essa é a nossa fé. E Paulo vai repetir isso em Gálatas, no capítulo 3. Olha só. Esse paradigma também é usado para Gálatas, no capítulo 3. Olha o verso 6. Gálatas, capítulo 3, ao verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. A igreja começou aqui, ó, pela fé. Fé na promessa. Agora olha como é que é bonito. Abraão é filho de Terá. Abraão foi adotado. Agora ele é filho de Deus. Vou terminar agora, tá? Abraão foi adotado como filho de Deus. Como é que Abraão foi justificado? Pela fé. E o que aconteceu com ele? A promessa se realizou. Vamos terminar com Efésios capítulo 1. Abraão creu, foi adotado por Deus, e agora ele não é filho de Terá, ele é filho de Deus. E a partir dele, a maldição da terra, lembra 5 vezes a palavra maldição, até Gênesis 12, 5 vezes a palavra maldição, em Abraão 5 vezes, o Moisés vai dizer a palavra bênção. Então ele é adotado, a promessa está sobre ele,
ele toma posse disso pela fé, e agora a reversão da maldição vem sobre ele. Olha o Paulo dizendo isso em Efésios capítulo 1. Gente, a Bíblia é linda, linda, linda. É a palavra de Deus, não é à toa. Olha só. Efésios capítulo 1. Olha só, hein? Abraão não foi escolhido por Deus. Abraão não foi escolhido por Deus. Tudo bem? Olha Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez com a gente? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Abraão, eu vou te abençoar. Lembra de Gênesis 12? Abençoarei os que te abençoarem. Eu vou te abençoar. Nós somos abençoados. Porque Deus nos escolheu nele. Abraão foi escolhido. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos o quê? Adotados. Nós somos adotados. Como Abraão, nós somos adotados. Como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, na qual ele deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue de Jesus, o perdão de pecados de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Sabe o que é isso? O novo Israel. A igreja é o novo Israel. Adotados, abençoados, predestinados, eleitos. Para quê? Para ser uma bênção. São os descendentes de Abraão, pela fé. Nós. É isso, gente. Nós somos aqueles que, assim como Abraão, fomos escolhidos. Tomamos posse da promessa pela fé, para sermos uma bênção para o mundo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Ela nasce aqui, pela fé. Tá bom? Semana que vem, eu vou trabalhar uma aliança que começa com Adão e ela vai terminar em Apocalipse. Então nós vamos percorrer todo o escopo da Escritura trabalhando aliança. A igreja não começou em Atos, a igreja começou em Abraão, pela fé. Tá bom? Beijo no coração de vocês.